som. Testando o som. Som, teste. Boa noite, amados. A paz do Senhor a todos. Vamos colocar de pé? Domingo de vocês foi bênção? Amém, né? Agora vai ser melhor ainda, pois estamos na presença do Pai. Feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estar aqui esta noite, Deus. Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu tens feito por nossas vidas, Pai. Por tudo aquilo que Tu vais fazer ainda, Deus. Oh, Pai, Tu és bem-vindo aqui entre nós, Deus. Se faça presente aqui em nosso meio, Senhor. Nós te entregamos, Pai, esse período do louvor nas Suas mãos, Pai. Fala conosco, Deus, através dos louvores, Pai. Fala conosco, Pai, através da palavra também, Senhor. Te entregamos esse período em Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quantos aí são cidadão dos céus? Diga amém. Diga assim comigo, ó. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz. Autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu. Eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão. E se inimigo ousar e vier contra mim, com 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh. Suas palmas. Eu tenho uma palavra e nela confiarei. Foi conquistada lá na cruz, autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do mal, e nada vai me causar algum dano. Sou um cidadão do céu. Repare, eu vou dançar de alegria antes de ver o milagre acontecer. Vou celebrar, tirar meus pés do chão. Vai pra onde? Por 7 caminhos ele fugirá. Quero ver só a igreja cantando comigo. Eu vou dançar. Eu vou dançar de alegria. Diga. E se o inimigo ousar e vier contra mim, por 7 caminhos ele fugirá. Quero ouvir mais uma vez a igreja. Eu vou dançar. Eu vou dançar de alegria. Diga. Por 7 caminhos ele fugirá. Oh, oh, ele fugirá.
tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você está respirando? Você tem fôlego? Há vida aí? Há vida aí? Há vida aqui neste lugar. Então tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós que temos o fôlego de vida que o Espírito Santo, que Jesus, que Deus nos deu, nós vamos louvar e adorá-lo a Ele, em espírito e em verdade, com toda a força da nossa alma, com todo o nosso vigor. Amém? Aleluia! As palmas louvando ao Senhor! Oh! Mais uma vez! Sobe, 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 meu louvor.
Aleluia, se esse aplauso é para Jesus, eu quero mais forte, hein? Aplaude mais forte a Ele. Nós estamos aqui para adorar e exaltar o Deus da nossa vida, amém? As palmas assim, ó. Canta assim. Deus, Pai, amor, tudo, razão de tudo. Deus, farol. O farol preciso. Se você precisa, cante. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Então tira o pé do céu. Deus, a minha vida fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Nara, nara, nara. A mãozinha assim, ó. Canta, nova vida! Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso. Deus, a minha vida fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Mais um.
verdade do seu coração. Aplaude a Ele. Aleluia. Glórias a Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Diga isso, amados. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Diga. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Diga assim, ó. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Diga. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que dessas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Yeah! Diga assim, ó. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para... Aumente a intensidade essa noite e diga. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas,
encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Diga! Só pra me encontrar, não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Que ousado amor. Diga, oh, impressionante. Oh, que deixas não posso comprá-lo. Oh, impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Diga isso! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia! Aleluia! Estamos aqui hoje, gratos, alegres, louvando ao nome do Senhor. Mas só Deus sabe como foi a nossa semana, né? Às vezes a sua semana foi assim como a minha, bem difícil, onde eu me imaginei perder coisas que eu gerei em oração. Mas foi quando Deus usou uma pessoa que veio uma palavra como flecha no meu coração. Eu quero liberar essa palavra na sua vida também. E essa palavra dizia que o que eu gerei em oração, eu não vou perder. Às vezes, você está sofrendo ameaças, assim como eu, de perder aquilo que nós geramos em oração. Nós oramos, nós vimos nascer, crescer, e o inimigo tenta nos atacar, ele quer fazer com que morra. Mas o que o céu te fez gerar, o inimigo não vai fazer com que morra. Porque o que nós geramos em oração, o que Deus nos fez gerar em oração, já é nosso. Já está decretado que é nosso. E eu quero, assim como eu recebi essa palavra, eu quero liberar essa palavra na sua vida. O que nós geramos em oração, o inimigo não vai tirar, porque já é nosso, Deus nos deu. E Deus, Ele está aqui, Ele está movendo entre nós. Então Ele só quer que nós o adoramos em espírito, em verdade. Somente o adore, que é isso que Deus quer de nós. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei.
Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Então declare nessa noite: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare firme: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adoro.
caminho que você está precisando nessa noite. Esse é quem tu és. Mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus. Esse é quem tu Vamos estremecer aqui nessa noite. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas, Ele está operando aqui nesse lugar. luz da Aleluia. escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. A tua noiva anseia pela tua volta, Jesus. Ensina-nos a clamar e a suplicar até a tua volta. Até que o Senhor venha. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Então chame por Ele. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Então canta nova vida. E da terra nós que somos proclamamos. A viva luz, a viva luz, a viva luz, Senhor. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar, a suplicar, até que o Senhor venha. Até que Ele venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha,
noite, até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus. diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Então clame por Ele nessa noite. Clame pela presença dEle aqui nesse lugar. Até que o Senhor venha. Peça a Ele mais uma vez, fere. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Se esse é o desejo do teu coração, peça a Ele. Ensina-me a clamar, a suplicar. Ensina-me a clamar, a suplicar. Ensina-me a clamar, a suplicar. Então canta nova vida. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar, Deus. Diante do teu altar. Até que o Senhor venha. Eu vou clamar. Até que o Senhor venha. Eu vou descansar. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida Diante do teu altar. Somente diante do teu altar, Senhor, eu gastarei a minha vida para te adorar, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda mais forte, querido. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Tome seu assento, querido. Amém. Vocês estão bem, gente? Amém. Isso é bom, hein? Isso é bom. Bom ver vocês. Estou chamando aqui o responsável pela central do anúncio dessa noite, é a Jana. Obrigado. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Então, sábado agora tem bate-papo de homens às 15 horas? Às 17 horas, aqui na igreja. Não, na casa do Sr. Oscar. Gente, é porque assim, os anúncios é uma bênção, né? Eles chegam na hora que a gente vai subir. A Tati está aí de prova. Então, sábado agora tem o bate-papo de homens, tá? 17 horas, na casa do Sr. Oscar. Quem não sabe onde fica, procurar o Felipe, que ele vai explicar. Sendo que no sábado também, às 15h30, a gente tem um evangelismo, tá? Diácono Giovanni pediu para avisar. Então, homens, vão ao evangelismo com o diácono, voltem para poder ir para o encontro, tá? Então, Felipe, se junta aí ao pessoal também para fazer esse trabalho lindo, amém? Gente, 30/8 é culto de casais com o pastor Denilson, né? Então, aqui na igreja, todos já conhecem esse trabalho, todos os casais convidados. Dia 31, a gente vai ter uma tarde de comunhão aqui na igreja.
O que é a tarde de comunhão, tá? É um trabalho que é feito pela Ana e pela Marcinha, onde quem precisa, né, de uma palavra no lar, elas se reúnem na casa da pessoa, e aí a pessoa faz o convite, né, por exemplo, para os vizinhos, para os familiares, não é as pessoas da igreja que vão. Claro, existem 5 a 10 mulheres que fazem parte desse trabalho, só que é um trabalho onde você convida. Então, aquela pessoa que não vem à igreja, que tem algum problema em entrar pelas portas da igreja, ela recebe a palavra dentro da casa do parente, do amigo, do vizinho. Então, quem tem interesse, procurem a Marcinha, hoje não está aí, mas na terça-feira vai estar, ou a Ana, para poder marcar a sua tarde de comunhão. Essa vai ser dia 31, aqui na igreja. Então, é bom para quem... Estou falando, gente, os anúncios, olha só. Não vai ser aqui na igreja, vai ser quase no anexo da igreja, vai ser na casa da Neia, amém? Então, todo mundo sabe onde fica a casa da Neia, gente, essa casa linda aqui na lateral da igreja, tá bom? Então, esse bate-papo vai ser lá dia 31. Então, quem quiser saber e entender o que acontece no bate-papo, é só participar para depois agendar na sua casa, amém? Gente, o acampamento 2025, querendo ou não, já chega. Então, aí os jovens fiquem ligados, tá? Quem ainda não agendou, quem ainda não marcou lá com a Karina, com o Rogério, não pegou seu carnezinho, corre, porque já, gente, é o período do acampamento. Então, procurem eles no final do culto. Cestas básicas. Peço o amor de vocês, como já falei. Hoje voltamos a ter 3 famílias que precisam do nosso amor. As doações caíram um pouquinho, mas a gente entende também, porque não está fácil para ninguém, gente. É muita dívida, muita conta. Mas quem puder, 5, 10 reais, como eu já falei, já recebemos aqui alimentos, podem nos entregar, porque o alimento, inclusive, no dia que chegou, a gente fez a doação. E chegou na melhor hora para a casa dessa família. Então, assim, não é o dinheiro, não é o valor, é o que você puder doar de coração, amém? Então, é só me procurar ou a Tati. Nossos cultos semanais, terça-feira, culto da família, às 19h30. Na quarta-feira tem um Bom Dia Espírito Santo. Quinta, bênção. Quinta profética com o nosso pastor Henrique. Quem é o próximo pastor? Pastor Henrique na quinta? Pastor Henrique na quinta-feira. Então, quinta profética com o pastor Henrique, e vai ser o pastor Henrique que vai pregar, bem? Então, na próxima quinta, às 19h30, todos convidados. Domingo, a nossa EBD hoje, tiveram 6 crianças, amém? Então, assim, estamos voltando a crescer, mas a gente precisa que todas as crianças da igreja estejam presentes. Então, 6 a 11 anos, por favor, tragam os seus filhos. E aqui em cima também tem a nossa EBD dos adultos. Às 10, nosso culto matinal, e às 18, o culto ao qual estamos fazendo parte. Amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Amém. Gente, eu vou só dar uma reforçada aqui, porque acho que o Lucas esqueceu de botar a informação que vai ter o culto do TIM, né? Vem cá, Lucas, para falar do culto do TIM, rapidinho. Consegue se... É um cara rápido. Fala do culto do TIM. Boa noite mais uma vez, amados, a paz do Senhor a todos. Queria estar convidando você que tem seu filho adolescente, que é de 12 a 15 anos, né, para trazer no sábado o nosso culto TIM. Nós estamos abordando temas, né, bem interessantes para o seu filho, bem dinâmicos. O culto TIM ele não funciona no formato tradicional de culto, pois o intuito é o mesmo, levar a palavra até o seu filho de uma forma diferenciada, né? Às vezes temos cultos, temos o Momento TIM, né, que está participando agora do JPEG. Quem vai fazer o Momento TIM agora é a Lana, do próximo culto JPEG. Temos também, no nosso próprio ministério, também temos cinema, temos coisas diferenciadas, mas sempre trazemos para a palavra de Deus, né? Antes de tudo, nós fazemos uma oração, depois sempre nós temos uma palavra, uma reflexão sobre o assunto. E esse culto TIM de agora, dia 31, vai ser um culto TIM muito especial. Vou estar... já está aqui no telão, ó. Vocês estão vendo o tema. Então, que vocês possam trazer o filho de vocês, né? Porque vai ser abordado muitas coisas interessantes dessas atualidades que está acontecendo hoje em dia, né? Porque o inimigo ele quer trazer a mentira para o coração dos seus filhos, para o seu coração, mas Jesus Cristo ele traz a verdade.
Então, que nós possamos sempre trazer as coisas para a luz da verdade. Tá? Então, convido vocês a trazer os seus filhos, vem conhecer a gente, vem conhecer o Ministério Team, vem conhecer o Ministério JPEG e seja bem-vindo à Igreja Nova Vida, quem for visitante aí, tá? Pode chamar a gente no final do culto que iremos te atender e te direcionar os horários direitinho, como acontece e tudo o que acontece aqui na nossa igreja, tá bom? Tamo junto, gente. Obrigado. Gente, para finalizar esse momento de anúncios, eu queria falar aqui rapidamente da nossa vigília. A gente vai ter uma vigília, talvez a primeira vigília aqui, né, do JPEG, né, que se chama JPEG Night. Tá lá, a galera toda lá, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai ser dia 20 de setembro, na verdade, de sexta para sábado. A gente vai entrar aqui 11 horas, vai ter a concentração. E logo depois da concentração, a gente vai começar a nossa vigília, terminando às 6 horas da manhã. Então, meu irmão, o negócio vai ficar quente aqui, palavra, louvor. Então, o que a gente fala para a igreja? É um trabalho que está sendo preparado pelos jovens, mas para a igreja participar num todo. Então, não um trabalho que, eu não vou lá não, que só vai ter jovem. Não, venha, participe, né, e seja mais uma pessoa que venha estar adorando o Senhor nessa madrugada com a gente aqui. E participando, né, dessa nossa primeira vigília. Eu vou estar trazendo até o pastor Henrique aqui para estar falando dos nossos convidados aqui que vão estar aqui, para pregadores, assim, pessoas que vão louvar também. Glória a Deus. Pai do Senhor, gente, amém? Vai estar com a gente o pastor Felipe Gaião, o Daniel Vaz, que é da DVEC, vai estar cantando, eu vou estar pregando também, e também o André Leone. Alguém lembra do André Leone, gente? Alguém lembra? Do Raul Gil? O testemunho dele é incrível. E ele é um cara, assim, sensacional. A gente teve a oportunidade de pegar uma agenda dele livre para esse dia. Aí, ele é da Batista Atitude, do Recreio. A agenda dele é concorrida demais, porque ele é um cara abençoado. Então, a gente vai trazer ele. A gente queria que você viesse também, tá? Vem na vigília. Eu sei que você tem cara de pentecostal. Tem uma galera falando que vai pular, vai marchar. Pode, não pode, Rogério? Pode rodar no poder, corta a cana, irmão. Mas venha para essa vigília. Você vem para essa vigília que vai ser top, amém? Aviãozinho. Gente, aqui é bênção aqui, né? E só para complementar, você vem assim, Rogério, mas eu vim direto do trabalho, que eu chego... Vem para cá, a gente vai estar fazendo uma jantinha aqui, você aproveita também, abençoa aqui. No intervalo, a gente vai também ter alguma coisa para a gente estar se alimentando, ou seja, vai ser algo pioneiro assim, né, que a gente nunca fez. Normalmente a gente fazia sempre meia vigília, mas vai ser uma vigília completa e eu espero que vocês estejam aqui conosco. Então prepara na tua agenda aí aquele dia. Eu me lembro que antigamente eu ficava a madrugada toda acordado para fazer um bocado de coisa que hoje não convém nem comentar. Mas imagina agora você preparar uma madrugada para você adorar o Senhor, para você escutar uma palavra, para você ser revestido aqui com todos esses homens abençoados que vão estar aqui com a gente, e também trazer aqui, botar diante do Senhor aqui, os seus pedidos, aquilo que você deseja alcançar. Então vai ser um momento, vai ser um tempo maravilhoso na presença do Senhor, e a gente conta com a presença de vocês. Amém, gente? Isso aí, rapaz, Deus grandão. E aí, para continuar, eu queria só perguntar para vocês, como o Lucas tocou aqui, hoje nós temos visitantes. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, aí tem um senhor lá atrás, tem lá atrás também. O senhor poderia ficar de pé, por favor? Ali tem um senhor ali, tem a senhora lá atrás. A senhora poderia ficar de pé também? Tem mais alguém, gente? Não? Mais alguém? Tá. Eu pedi para a igreja aplaudir a Deus pela vida dos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Se você está perto do nosso visitante aí, dá um aperto de mão, abraça ele, diga, seja bem-vindo a essa igreja. Você está na igreja de Nova Vida em Vila Rosalie, cujo nosso pastor, pastor Ney Teodoro, que hoje está voltando até de uma viagem, tá? Mas sejam bem-vindos. Se vocês têm algum lar espiritual, manda um abraço para os líderes de vocês. Se vocês não tiverem, nós seríamos muito felizes em receber aqui vocês como família. No final desse culto, a gente vai estar 5 minutinhos conversando com vocês, se vocês nos permitirem, é claro, para a gente estar conhecendo um pouquinho vocês melhor. Pode ser?
Então tem um obreiro abençoado ali, o Flavinho, ele vai estar conduzindo vocês para o pit stop. Amém, gente? Falando nisso, o nosso pit stop, ele começou e tem algumas pessoas que passaram pelo pit stop e continuam na nossa igreja. Essas pessoas que passaram pelo pit stop e continuam na nossa igreja, a gente vai estar convidando a vocês fazerem a integração da igreja. Então, se você... Rogério, eu passei pelo pit stop, continuei, gostei, fiquei aqui e tal. Então, vai ter um próximo passo que, na verdade, é um convite à membresia. Então, se você tem o desejo de não só ser um visitante, que tem gente que é visitante eterno, né? Não, eu sou visitante ainda. Mas a gente está querendo te convidar para que você venha se integrar a esse corpo de fato, né? Que você seja registrado aqui na nossa igreja, que a gente te conheça melhor, que você seja convidado a participar de alguns ministérios, que você venha fazer um gabinete pastoral. Então, se você tem esse desejo no coração, é só nos procurar, que a gente vai estar anotando o teu nome e a gente vai estar fazendo a integração com vocês. Amém, gente? Então, vamos seguir aqui. Como eu falei, o pastor Ney hoje não está, ele foi viajar lá para São Lourenço, né? Foi beber aquelas águas lá, e hoje está voltando, mas provavelmente vai estar chegando mais tarde, não vai dar tempo dele estar aqui no culto, e nós estamos aqui, cultuando aqui, enquanto ele está voltando de viagem, descansando, que é merecedor o descanso do homem de Deus. E eu queria também aproveitar para chamar os aniversariantes de hoje. Eduardo, cadê Eduardo? É você? É, Eduardo? Não vem, garotão. Guaraci, é tu, Guaraci? Não, é Guaraci que está aqui? Fernão? Ih, deu ruim, hein? Quem mandou isso aqui para mim? Não. Mas tá muito ruim, então, o negócio. Você fez, Eduardo. Então, eu não sei se foi anotado. Eu acho que é Guaraci? É, Guaraci. E Lindalva. É Lindalva também? A senhora fez aniversário também? Então tá certinho, só foi o Guaraci mesmo. Pô, perdeu a oração, Guaraci. Aqui, a Ana Paula que faltou. Será que confundiram o Guaraci com a Ana Paula? Alisson, cadê o Alisson? Vem, Alisson. Gente, quem fez aniversário aí? Vem pra cá receber oração. O senhor está virando beijoqueiro da igreja, né? É isso mesmo, beijoqueiro? Amém. Guaraci é uma bênção. Vamos lá, gente, tem mais alguém? Vamos espalhar aqui para cá, para vocês, para as pessoas verem vocês melhor. Tudo bom, senhora? Amém. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Levanta suas mãos aqui para abençoar esse povo de Deus. Senhor, Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento aqui, celebrando mais um ano de vida, Senhor, dos teus servos, Senhor, das tuas filhas. Que o Senhor continue abençoando a vida deles. Primeiro, Senhor, nós viemos aqui agradecer por que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Cuidado deles, Senhor, tem sido com a vida de cada um deles, protegendo, cuidando da família, dando saúde. Muito obrigado, Senhor. E agora também nós te pedimos que nos próximos anos que virão, que o Senhor possa, Senhor, continuar conosco, abençoando cada um deles, cada passo que eles dão, cada lugar que eles vão estar, Senhor, que eles possam levar a sua presença, que eles sejam uma bênção, Senhor, na família, que eles sejam uma bênção, Senhor, para essa igreja, Pai. Abre, Senhor, as portas do céu e derrama suas bênçãos sobre ele, traz prosperidade, aonde eles estiverem, Senhor, envolvidos, que eles sejam bem-sucedidos e a tua presença, Senhor, venha sempre aparecer na frente, Senhor. Quando as pessoas olhem para eles, que eles venham ver mulheres e homens de Deus, Pai. Pai, eu entrego a vida de cada um deles em tuas mãos. Em nome de Jesus, que todos digam... Amém. Parabéns. Parabéns, Ana. Parabéns. Pô, tá querendo vir, não? Parabéns. Amém, gente. Vamos lá, agora nós chegamos no momento de ofertório. E esse é um momento que eu sou repetitivo em dizer. Quando eu cheguei aqui na igreja, era muito comum, o pastor falava muito sobre isso. Aqui você não é obrigado a dar nada. Você não é obrigado nem a me ouvir. Isso aí ficou gravado no meu coração. E ele hoje nem fala muito mais isso,
dessa forma, mas isso é uma verdade que nós acreditamos aqui, que você aqui é bem-vindo. Se você trouxer alguma coisa para esse altar, e se você também não trouxer. Isso tem que partir do seu coração, tem que ser uma alegria do seu coração. Então, nessa noite eu continuo falando para você que essa obra aqui, ela necessita sim da fidelidade, do amor do seu povo que a acompanha há muito tempo. Nós necessitamos sim, porque essa obra ela não é feita por um homem, não é feita por uma liderança, mas é feita por Deus, usando cada um de vocês nos dízimos e nas ofertas também. Na semente que colocam aqui nesse lugar, e através dessa semente a gente pode ver muitos frutos. Então, nessa noite, eu te convido a estar ofertando e dizimando a nossa casa, lembrando que a gente continua tendo as nossas demandas, as nossas responsabilidades, continuamos sim com essa maratona de pagamento do terreno, continuamos sim fazendo todas as coisas. O pastor Ney, há pouco tempo, estava falando aqui que esse mês de agosto foi um mês excelente para a igreja. A gente tem todas as nossas contas pagas em nome de Jesus e por causa também de vocês que têm sido fiel. E a gente deseja continuar assim, honrando essa administração que é feita aqui, de muitas conquistas, e também sabendo que através dessa semente, Deus também está abençoando a vida de cada um de vocês, a casa de vocês, trazendo prosperidade que sobrepõe o valor financeiro à coisa material, mas alcança a família, os filhos, os negócios de você, tudo aquilo que você empreende. Então, eu acredito que todos vocês aqui também são pessoas abençoadas, porque essa igreja aqui é uma igreja abençoada. Amém? Então, se você sente no teu coração de dizimar e ofertar, pega o envelope que está aí próximo de você.
antecipou o dia, inverteu, né? Ele normalmente prega no último domingo do mês, mas hoje ele está antecipando aqui, vai estar trazendo uma palavra com a gente. Quanto tempo já tem de Nova Vida, filho? 1 ano e pouco já? Ah, não, a esposa sabe normalmente daí. Ah, vai fazer 2 anos. E quando a senhora que vai começar a fazer a obra também? Fala para mim. Gente, que aplaude a vida do nosso pastor Henrique, vai estar trazendo a mensagem para nós. Glória a Deus. Pai do Senhor, gente. Amém. Pai do Senhor, irmão. Amém. Glória a Deus. Então, já tem 2 anos, né? Aqui na Nova Vida. A gente vai tirando pela idade que a Sarai tem, né? A Thaisa chegou aqui grávida. A Sarai já está com quanto tempo? 1 ano e 2 meses. Ah, não tem jeito, irmão. Glória a Deus. Pois bem, nós temos sido... Essa igreja tem sido bênção para a gente, para a nossa casa. Eu tenho... para mim é um prazer ser ferramenta de Deus para a sua vida às quintas-feiras, todo último domingo, fora a relação que nós temos fora de igreja, né, irmão? Nós somos um casal bem discreto em relação a algumas a amizade, né? Mas também somos bem abertos a quem quer se relacionar com a gente. Pois bem, João capítulo 11, por favor. Livro de João, o capítulo é o capítulo 11. João, capítulo 11. Eu não tive as 2 últimas quintas-feiras, porque eu tive 2 compromissos, né? Mas as próximas quintas-feiras estamos de volta. Agradeço também algumas pessoas que mandaram mensagem lá no privado. Vocês são bênçãos, irmão. E traga mais alguém nessa quinta-feira agora. Deus tem feito coisas grandes, irmão. Vamos lá, João capítulo 11, a partir do versículo 2, por favor. Diz assim: E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E você diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, meu irmão? Olha para quem está do seu lado e diz assim, ó: tudo que você está passando não é para a sua morte, mas é para a glorificação do nome de Deus. Glória a Deus. Gente, João capítulo 11, o tema proposto do texto é a morte do amigo Lázaro. Aqui é Betânia, uma aldeia, e quando a gente fala de aldeia na Bíblia, nós falamos de cidade pequena. Parece que esse dia é um dia que vai amanhecer cinza, um dia que vai amanhecer triste. Por quê? Porque o amigo de Jesus, a saber, Lázaro, está doente, está enfermo. E parece que essa enfermidade é uma enfermidade grave. É uma enfermidade que vai mexer com o emocional das suas irmãs, Marta e Maria, a ponto de ela chamar o mensageiro e dizer: vai até Jesus. Vocês precisam mandar um recado para ele. O recado é esse aqui: quando chegar lá, avisa ele que aquele que ele ama está doente. O mensageiro vai mandar esse recado para Jesus. Escuta, toda vez que Jesus chega em Betânia, é lá na casa de Lázaro, Marta e Maria que ele fica hospedado. É lá que ele come, é lá que ele dorme. Interessante que ele não vai sozinho, vai ele mais 12. Então são 13 homens dormindo, comendo, sendo bem recepcionados. Isso nos faz entender que Marta, Maria e Lázaro são pessoas de condições boas em Betânia. Agora imagina 13 homens comendo numa casa, irmão. Agora tu imagina 13 crentes. O mistério é profundo. A galera não bebe, não fuma, mas come com uma beleza. E é lá que ele é bem recebido. É lá que ele é recepcionado. Essa Maria, como diz o evangelista João, é aquela que entrou na casa de Simão
Jesus recebe um convite de Simão dizendo, vai lá jantar na minha casa, ceiar na minha casa. Ali é uma reunião de homens. E reunião de homens no Oriente Médio, mulheres não participam. Eles estão na reunião, eu não sei o que está sendo dito ali, mas eu sei que uma mulher vai invadir aquela casa. Ela entra naquela casa e ela vai direto aos pés de Jesus. Jesus está sentado na mesa. E a mesa de antigamente não é como as mesas de hoje. A mesa de antigamente são mesas que eram postas no chão. Então Jesus automaticamente está sentado no chão. Provavelmente com seus pés esticados. Ela vem correndo e ela vai quebrar um vaso com perfume de um valor bem caro. Enquanto ela vai quebrando o vaso, enquanto ela vai chorando, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, Simão não fala, mas Simão pensa. Se Jesus soubesse quem é essa mulher, se ele fosse profeta, ele ia saber quem essa mulher era, ou essa mulher é, e ele não deixaria ela fazer o que ela está fazendo. Só que Jesus, ele ouve pensamento. Vai dizer, Simão, eu cheguei na tua casa, cara, e tu não me deu água para lavar o pé, tu não colocou óleo sobre a minha cabeça, você não me deu um ósculo santo. Por quê? Porque Simão era mestre, Jesus também. Então, geralmente, o cumprimento do mestre para o mestre era beijo no rosto. Jesus está dizendo, essa mulher aqui, desde a hora que ela chegou, ela não para de beijar meu pé, ela não para de me adorar, ela não para de me glorificar. Sabe o que Jesus está falando para Simão? Simão, eu cheguei na tua casa e você não me recebeu do jeito que eu deveria ser recebido. Você não valorizou a minha presença. Essa mulher aqui, pela religiosidade, pela cultura do Oriente Médio, ela nem deveria estar aqui, mas ela quebrou toda a regra, ela quebrou todo o sistema, e ela entrou por essas portas e está aqui me adorando, está aqui me glorificando. É isso que você precisa entender, meu irmão. Se Jesus está na casa, valoriza ele do jeito que ele tem que ser valorizado. Se é para dar um glória a Deus, dê um glória a Deus com excelência. Se é para dar um aleluia, levanta a mão e dê um aleluia com excelência. Tudo que eu fizer para Deus precisa ser com excelência. Se é para varrer a igreja, varra com excelência. Se é para cuidar das crianças, cuide das crianças com excelência. Se é para cantar, cante com excelência. Qual é o problema? É que muita gente faz e faz por fazer, não faz por excelência e nem com excelência. Você faz as coisas melhores para você do que para Deus. Quando é para cuidar de qualquer coisa, você cuida do jeito que não deveria cuidar. Você sabe que eu sempre digo isso aqui, eu cresci no Evangelho, eu cresci num meio muito religioso. E depois de muito tempo a gente vai descobrindo que a religiosidade ela mata. Me dá um pouquinho mais de microfone aqui, por favor, porque senão minha voz vai embora. E só que uma coisa, a galera do passado fazia bem. Era fazer as coisas com excelência. Cuidava da casa de Deus com excelência. Os cultos eram cultos de excelência. Era culto que a gente chegava, independente de qualquer coisa, adorava a Deus. Hoje tem gente no culto que dorme. Hoje tem gente que acha que vir à igreja é uma obrigação. Aqui nós somos voluntários. E é por isso que a gente não vai obrigar você a fazer nada. Mas se for fazer, faça com excelência. Se for para cantar, cante com excelência. Se for para tocar, toque com excelência. Essa mulher está entregando para Jesus. Tudo com excelência. E agora? Agora, Lázaro está doente. Marta Maria diz assim, vem cá, mensageiro. Aí um dia alguém me perguntou assim, aonde tu achou o mensageiro? Na mensagem, irmão. Isso ali é interpretação de texto. Diz assim, ó, e mandaram-lhe. Mandou quem? O mensageiro. Levar uma mensagem para Jesus. Qual é a mensagem? Aquele que tu ama está enfermo. Na cabeça de Marta e Maria, quando Jesus ouvisse a notícia, recebesse a mensagem, ele dizia assim, vamos embora, vamos lá. Não, se o cara está doente, eu amo Lázaro. Vamos lá que eu vou colocar a mão e vou repreender a doença aí. Aí Jesus fala assim, ó, eu não vou não, mas vai lá. Volta lá e tu vai voltar com uma mensagem. Você veio com uma mensagem, vai voltar com outra. Qual? Avisa lá que essa doença não é para a morte.
Avisa lá que essa doença é para o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero profetizar, meu irmão, que essa porta fechada não vai te matar. Eu quero profetizar que essa luta que tu está passando, ela não vai acabar com a sua vida. Tudo que você está passando é para o nome do Senhor ser glorificado por ela. Eu não sei se você tem mão para levantar, mas eu tenho boca para profetizar. Prepara, esse ano ainda tu vai dar o teu culto de ação de graça. E quando eu falo culto de ação de graça aqui, eu estou dizendo, o nome do Senhor vai ser glorificado dentro da tua casa. Tem coisas que parece que veio para te matar e não veio para te matar, veio para te fortalecer, veio para fazer você crescer, veio para te amadurecer. Entenda, nada do que está passando vai te matar. A jovem, a menina que ministrava o louvor, ela dizia, tem coisas que o diabo quer tomar da gente, só que são coisas que foram geradas no céu. Eu quero corroborar, eu quero unir a minha opinião com a dela e confirmar isso aqui. O que foi gerado no céu para você, o diabo não toma. O que foi gerado no céu para você, o inferno não toma. O nome do Senhor vai ser glorificado. Você pode abrir a tua boca e dizer aleluia, dizer glória a Deus. O que tu está passando, Deus está dizendo, e meu nome será glorificado dentro dessa situação difícil. Vai lá e avisa. Agora eu queria que você pensasse comigo. O mensageiro, Jesus não vai. Jesus não vai com ele, mas ele está levando uma mensagem. Me responda, de quem é essa mensagem que ele está levando? De quem, gente? Aí o cara saiu da... Era mais ou menos assim, irmão. De Betânia, onde Jesus estava, era 1 dia e meio de viagem. Quando ele sai de Betânia, Lázaro está doente, mas está vivo. Quando ele sai de Betânia, Lázaro está... O negócio está ruim, mas está respirando. Quando ele chega em Betânia, ninguém avisou ele pelo WhatsApp o que aconteceu na aldeia. Então, quando ele sai de perto de Jesus, Jesus não vai, mas ele leva uma mensagem, a mensagem de esperança. Qual é a mensagem? Essa doença não é para... Aí eu posso conjecturar sem ferir o texto. Eu penso que ele vem assim, ó. Bom, Jesus não veio, mas pelo menos mandou uma mensagem boa. Essa doença não é para a morte. Essa doença não é para a morte. Quando eu chegar em Betânia, Lázaro está no mínimo sentado tomando sopa. Quando eu chegar em Betânia, eu vou dar um abraço em Lázaro. Quando ele bota para em Betânia, o que estava cinza piorou. O tempo fechou. Por quê? Porque Lázaro está morto. Irmão, eu queria pensar junto com você nesse texto. Eu queria te colocar dentro desse texto e dessa história. Como é que Jesus manda uma mensagem dessa? Por que é que Jesus mandou uma mensagem dessa? Por que ele não falou, ó, eu não vou, volta lá e avisa que ele vai morrer? Por quê? O cara quer uma mensagem. Agora ele está, quando ele coloca o pé em Betânia, já não tem mais ninguém visitando o doente, não. Tem gente no velório. Quem é que já foi no velório? Quem é que gosta de ir no velório? Salomão diz assim, ó, é melhor ir no enterro do que numa festa. Por quê? Porque se você for num velório de alguém que morreu de acidente de carro, estava 130 por hora. Como é que tu volta para casa dirigindo? 50. Não é? Caraca, eu fui no velório do cara que ele morreu porque não bebia água. Quando tu chega em casa? Bebe até sem sede. Salomão está explicando que o velório, o enterro, é algo para você refletir. Por isso que é melhor estar lá. O cara bota o pé, Lázaro está sendo velado na sala de casa. Aldeia, cidade pequena. Thaisa tem uns parentes no Espírito Santo, que ela não é daqui, vocês sabem? Todo mundo pensa que ela é carioca, né, Rogério? Que lá ela fala que as pessoas morrem e são veladas dentro de casa.
no interior. Quando o cara coloca o pé, tem um caixão na sala, carpideira chorando, mulheres que não pagam para chorar. Hoje a gente chora até de graça. É ou não é, irmão? Quando alguém morre lá, alguém posta assim, luto no Instagram dele, o que tu faz? Vou saber como é que morreu. Tu vai caçando até achar o caso da morte. Só que ele tem uma mensagem. Só que essa mensagem não condiz com a realidade. É por isso que Jesus não falou, vai, volta lá e avisa que Lázaro vai morrer. Por quê? Porque a mensagem de Jesus, ela não está ligada à nossa realidade. A mensagem de Jesus está ligada ao que Ele vai fazer na tua vida no futuro. Você pode levantar a tua mão e pegar essa palavra, por favor? O que Jesus está mandando dizer para você hoje é exatamente isso. O que tu está passando agora não define aonde você vai chegar e não define quem você é. Eu estou na luta hoje, mas a vitória vai chegar. A porta está fechada hoje, mas uma hora vai abrir. O que Ele está mandando dizer, fique agarrado no que Jesus mandou falar, meu irmão. Olha para alguém, me ajude a pregar, diga assim, ó, fique agarrado no que Jesus mandou falar. Olha aqui para mim. Eu quero colocar você dentro dessa mensagem hoje. Imagina que você é o mensageiro. Aí Jesus fala assim, ó, avisa lá que essa doença não é para morte não. Aí quando tu chega na casa do camarada, o camarada está morto. O que tu faria? Eu sei o que tu faria. E aí, que Jesus mandou falar? Nem lembro. É muito tempo de viagem. Se Jesus quiser, ele vem aqui e fala, eu não vou. Irmão. É o mensageiro. Mas na verdade, o mensageiro tem que ter uma mensagem. E a mensagem não pode ser dele, a mensagem tem que ser de Jesus. Não dá para subir no altar, e ficar pregando sobre a vida das pessoas. Não dá para subir no altar e ficar contando balela, gente. O mensageiro tem que ter mensagem, e a mensagem é de Jesus, porque é a mensagem de Jesus que muda. Ei, quem muda a tua vida não sou eu, quem muda a tua vida é Jesus de Nazaré, quem muda a tua casa ainda é Jesus, meu irmão. Graças a Deus, a mente de muita gente abriu atualmente. Mas antigamente, ali na década de 90, 2000, as pessoas não tinham mensagem e subiam para ficar atacando as outras. Elas tinham problema com as outras na igreja, aí quem tinha o poder do microfone, subia e ficava atacando. Mas hoje não, graças a Deus. O que impera aqui ainda é a mensagem. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é de Jesus. A gente é só ferramenta. Imagina, caixão, mensageiro, Marta Maria. Imagina quando o mensageiro chega em Betânia. Alguém diz assim, vamos imaginar que a gente pode fazer isso, que em Betânia tinha fofoqueiro. Eu vou até beber água. Irmão, fofoqueiro, eu acho que tem desde o tempo de Adão e Eva. O negócio é antigo, cara. Vamos imaginar, alguém vendo o mensageiro chegar, diz assim, como é que pode? Jesus não era amigo da família? Não vem visitar o amigo doente. Não vem no velório. E já vai enterrar. É bem provável que nem no enterro ele venha. Imagina. Por quê? Porque as pessoas elas sempre vão ter uma opinião em relação à tua vida. A tua roupa para alguém nunca vai estar boa. A forma que tu prega para alguém nunca vai estar bom. A forma que tu anda para alguém nunca vai estar bom. Aí tem gente por aí querendo se autoafirmar para as pessoas. Irmão, é a maior bobeira do mundo. Tem gente que entra em dívida, sem poder, só para impressionar quem não gosta dele. Mas quando você é bem resolvido na vida, irmão, olha o blusão do Antônio.
Isso é ser bem resolvido. É, Antônio. Tu acha que ele tá ligando? Tá bonito, Antônio. Você tem que ser bem resolvido na vida. As pessoas estão andando por aí mediante o que as pessoas acham dele e dela. Eu acho que fulano é soberbo e metido, você sabe que não é, aí tu tem que ir lá mostrar para ele que você não é negativo. Você sabe quem você é. Tem gente que não é de falar muito mesmo e tem que ser respeitado. Tem gente que não é de conversar muito e tem que ser respeitado. Tem gente que já gosta de conversar, se comunicar, tem que ser respeitado. Não dá para ficar por aí se autoafirmando das pessoas. Nós temos que ser bem resolvidos na vida. Fulano não gosta de mim, o problema é dele, ele tem mau gosto. Porque a gente é de Deus, a gente é legal, meu irmão. Olha para quem está falando, diz assim, ó, eu sou legal pra caramba. Deus grandão. Já percebeu que tem gente que ele não gosta de você até te conhecer? Tu também tem essa cara de nojenta. Aí, alguém diz assim, fulano, metido, soberbo. Aí quando te conhece, fala o quê? Cara, eu achava que tu era... Tem muito entre as mulheres isso. Metida, mas nem... Eu pensava que tu era mentira, mas não, tu é legal. Isso é chamado preconceito. Tem um conceito antes de conhecer alguém. É. Então não dá para ficar andando mediante o que as pessoas falam. Eu ando mediante a palavra. E se isso vai causar revolta em alguém? Gente, tem gente que fala assim, ó, fulano tem problema com fulano. Problema de quem tem problema contigo. Ele é que resolve o problema dele. Fulano não gosta do fulano. Aí é paciência. Nem de Jesus todo mundo gostou. Jesus não quis... Irmão, Jesus quis agradar todo mundo? Não quis e nem agradou. Por quê? Porque quem tem um propósito na vida não anda de acordo com o que as pessoas acham. Quem tem um propósito na vida anda de acordo com o que Deus tem para nós. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Eu profetizo sobre a tua casa, meu irmão, que lá todos serão bem resolvidos. Eu profetizo sobre teus filhos, tuas filhas, teu esposo, a esposa. Lá na tua casa, deixa falar, deixa alguém apontar, tua casa não tem problema. Você sabe quem tua casa é. Tua casa não é qualquer casa, tua casa é casa de profeta. Tua casa é a casa que Deus escolheu, que Deus chamou. E não tem problema. Deus tem um propósito na tua vida. E é assim que a gente vai andando. Escuta. Corpo na sala. Mensageiro com a mensagem. E aí, o que Jesus mandou falar? Aí eu penso que o mensageiro vai olhar. Vai dizer, ó, Jesus mandou falar. Irmão, eu estou na minha igreja, eu posso falar isso não. Tu imagina se o mensageiro fosse pentecostal. Porque ele ia falar assim, ó, Jesus mandou falar e ia meter uma rajada de língua estranha. O que ele falou? É isso aí mesmo, você interpreta. Só que o mensageiro, ele tem mensagem, ele tem compromisso com a mensagem. Ele vai olhar e dizer, Jesus mandou falar que essa doença aí nem é para a morte. Como assim? Ué, Jesus que mandou falar. E por que o mensageiro ele vai falar? Porque o mensageiro não está agarrado na realidade. O mensageiro está agarrado naquilo que saiu da boca de Jesus. Para você entender melhor, aquilo que saiu da boca de Jesus é mais poderoso do que a realidade que a gente vive. Aquilo que saiu da boca de Jesus é mais poderoso do que a canetada do presidente da República. Aquilo que saiu da boca de Jesus é mais poderoso do que o que sai da boca da medicina, do que sai da boca do médico. O médico disse, não tem mais jeito, está desengamado. Jesus está dizendo, está nada, eu vou curar, eu vou fazer. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para adorar. Nós estamos agarrados naquilo que saiu da boca de Jesus, meu irmão. Isso, aplauda ao Senhor. Agarrado. E quem está agarrado daquilo que sai da boca de Jesus não para. Quem tem fé daquilo que sai da boca de Jesus não para. E entenda, muitas vezes
Você que vai ser o mensageiro. Irmão. Eu queria pensar com você aqui. Muitas vezes, a mensagem que saiu da boca de Jesus vai para o teu coração. E ela não pode ficar guardada. Tu tem que entregar a mensagem que Jesus colocou no teu coração. Eu não estou falando de revelações e só profecias, apesar de que eu sou o que a Bíblia diz. Eu sou fiel a isso aqui. Eu estou dizendo que tem hora na vida que tu está conversando com alguém. Eu tenho certeza que já aconteceu isso aqui com alguém. Tu está conversando com alguém, aí vem na tua cabeça assim, ó, fala para ela isso, isso, isso. Aí tu fala, não. Isso é da minha cabeça. Tu acha que essas coisas sobrenaturais saem da tua cabeça? Aí quando tu não fala, aí alguém no passado dizia, Deus cobra. Nada, irmão. Se tu não falar, Deus levanta outro para falar. Deus não vai te cobrar nada disso não. Se você não quer falar, Deus levanta outro para falar. Aí quando levanta outro para falar, fala a mesma coisa que Deus colocou no teu coração, e o que tu pensa? Foi Deus mesmo. Muitas vezes, a mensagem que tu vai ter que entregar são mensagens duras. Mensagens difíceis. Eu me preparava para ir para Portugal de vez com a Thaisa. A gente ia embora. Eu tenho muitos amigos na Europa. Eu falei, eu vou criar... A Sarai, a gente não tinha nem projetado ela ainda. Eu falei, eu vou criar, quando nascer a minha filha, o meu filho lá. E eu fui pregar num estado. E o pastor falou, Henrique, tu tá aqui? Eu falei, tô. Ele falou, cara, eu vou lá ver você pregar hoje. Eu falei, vai lá, um pastor que a gente é muito amigo. Somos muitos amigos. E ele foi. Irmão, acabou o culto. A gente está lanchando. Comendo. Uma conversa totalmente informal. A esposa dele falou assim, Henrique, eu não sei para onde tu quer arrumar tua mala e ir. Mas deixa eu falar para você não ir. Se for, tu vai se arrebentar. Fica no Brasil. Irmão, só que meu coração estava disposto a ir. Sabe o que eu falei? Essa mulher está na carne. Mas lá dentro tu sabe que é Deus que está falando porque ninguém sabia. Eu liguei para a Thaisa. Thaisa, vamos ter que ficar no Brasil. Ela, não acredito. Já estava até comprando um casaco. Então, tem hora na vida que a mensagem, o mensageiro vai ser você. Você não pode ser infiel à mensagem que Deus colocou no teu coração para entregar para alguém, irmão. Henrique, mas eu não prego, não estou falando de subir aqui e pregar. Estou falando de você ir levar a mensagem de esperança para alguém. Uma mensagem de conserto. Ou uma mensagem de consolo. É o que está acontecendo aqui no texto. E agora? Pega o cara. Enrola. Enterra. Como é que é do cemitério de antigamente? Funcionava assim, gente. Arqueologia não é minha área. Apesar de eu gostar muito. E eu fui dar uma pesquisada. Segundo Heródoto, que é um historiador grego, ele diz que o cemitério de antigamente, você entrava dentro do cemitério e quando chegava no final, você descia. Os corpos, eles não eram enterrados em cima. Os corpos eram enterrados embaixo. Isso aqui é até óbvio. Aquela pedra que está lá tampando aquele lugar, não ia segurar o cheiro que se enterrasse em cima. Era embaixo. Então agora alguém está enterrando Lázaro. Acabou. A única esperança que Marta e Maria, e principalmente Marta, tinha, era de Jesus chegar e curar o seu irmão. Isso aqui é duro, mas é uma verdade. Nem sempre Jesus vai curar. É duro, mas é uma verdade. Nem sempre as coisas vão ser do seu jeito. Vou melhorar ou vou piorar? Todas as vezes as coisas não serão do seu jeito. Do seu jeito parece ser bom, né? Mas nunca vai ser melhor do jeito de Jesus, irmão. Os discípulos estão no meio do mar. A tempestade levantou, batendo no barco, o barco já se quebrando todo. Essa aí Jesus não está no barco. Aí ele vem andando sobre as águas.
Eu já falei isso aqui uma vez pegando essa mensagem. Ele podia vir voando, podia ou não podia? Ele podia vir nadando, podia ou não podia? Ir de jet ski, podia ou não podia? Não tinha. Mas ele vem andando sobre as águas. E quem anda sobre... Não foi o teu sapato que trouxe você para a igreja. Foi você que trouxe ele. Porque ele está embaixo dos seus pés. E o que está debaixo dos seus pés, você tem controle. Então aquilo que estava assustando os discípulos, Jesus vem andando dizendo: o que assusta vocês está sob os meus... Jesus está no controle de tudo. Não há nada que foge do controle dele. Henrique, Jesus não quis curar a paciência, meu irmão. Henrique, Jesus não quis fazer mais paciência ainda. O nosso relacionamento com Ele não é pelo que Ele tem para dar. O nosso relacionamento com Ele é pelo que Ele é. Então, se Ele fizer ou não, glorificado e exaltado seja o nome dEle. Você quer uma verdade? Tem ventania que chega na nossa vida, é permissão dEle. Mas tem ventania que é você que abre a janela para a ventania entrar. É, meu irmão. Só que independente de qualquer coisa, Ele está dizendo: eu estou no controle da tua casa, eu estou no controle da tua empresa, eu estou no controle da vida dos teus filhos, eu estou no controle da tua casa, eu estou no controle de tudo, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está no controle. Nada foge do controle e da direção dele. Ah, mas eu queria que Jesus fizesse assim. Quer ver uma coisa? Quem aqui tem desejo, irmão? Que Jesus te deixe rico. Levanta a mão. Bom, quem não levantou a mão é rico já. Ah, não quer? Do nada 1 milhão na tua conta. Tu Jeová. Tem gente que é batizado do Espírito Santo na hora. Na hora. E por que ele não deixa? Porque a riqueza não é para todo mundo. Henrique, por que Deus não me dá? Porque o que Ele tem, Ele não te deu, porque não é para você. O pastor Ney fala muito isso aqui, que prosperidade não é riqueza, prosperidade é ausência de necessidade. Ele pode até não te deixar rico, mas fique tranquilo, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Irmão, a pandemia veio, você sabe que a última pandemia antes dessa foi em 1918, chamada gripe espanhola. Inclusive no período vai matar o presidente do Brasil, Rodrigues Alves. Vai arrebentar com a Europa. Agora vivemos uma pandemia em 2020. Muita gente morreu. Perdemos muitas pessoas que a gente amava. Se Deus deixou você vivo, porque Ele tem um propósito na tua vida. Só que dentro de tudo isso, a economia mundial, ela abalou, irmão. O dólar... Quem é ligado muito aí às finanças do mundo sabe que a coisa apertou demais. Mas que na verdade, ninguém que é filho de Deus passou fome. A gente viveu o que Davi cantou em Salmos. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A gente comeu arroz, feijão e ovo, mas tinha comida todo dia para comer. A gente não tinha o dinheiro que a gente gosta de sair para comer uma pizza, até porque nem dava para comer uma pizza, né, irmão? Tudo fechado, mas nada faltou para a gente, porque Deus ainda cuida de quem é dele, Deus ainda cuida da igreja dele, Deus ainda cuida da tua família. Entenda, Deus está no controle de tudo, independente se é o ano pandêmico ou não, Deus está no controle de tudo. Eu sei que talvez tenha gente que tenha entrado aqui dizendo: Henrique, eu sonhei, morreu, eu projetei, morreu, não consegui. Henrique, a coisa apertou demais para mim, mas Deus está dizendo: apertou porque eu deixei apertar, eu estou no controle de tudo. A coisa acabou porque eu deixei acabar, eu estou no controle de tudo. A prosperidade vai chegar porque eu estou no controle de tudo. A abundância vai chegar porque eu estou no controle de tudo. Então, na escassez, na bonança, na escassez, na pobreza, na riqueza, Deus tem o controle de tudo, meu irmão. Independente da situação que a gente passa. Olha aqui, enterra Lázaro. E agora? Cadê Jesus? Passa um dia. Passam 2 dias. Passam 3 dias. 4º dia. Quem chega na cidade? Quem chega na cidade? Irmão,
no quarto dia. Você sabe que quem é da área da enfermagem, né? Não sei se tem alguém que trabalha no ML, na funerária. Você sabe que quarto dia, o defunto já está em decomposição. Quarto dia. Irmão, Jesus não foi curar o cara doente. Na cabeça de quem é natural, está dizendo, deve ter vindo visitar a família, dar os pêsames, dizer, meus sentimentos, eu estava ocupado com outras coisas, não consegui chegar a tempo. Só que quem está pensando isso, está pensando errado. Por quê? Porque Jesus chegou na hora certa. Ó, só quem é espiritual vai entender isso aqui. Jesus chegou na hora certa. Hora certa? Quarto dia, decompondo, fedendo, não tem mais jeito? É. Por quê? Porque o nosso relógio é o Cronos. São 7h41. Que horas tem no céu? Lá é o tempo Kairos. Aí diz a Bíblia, um dia para Deus é como se fosse, e 1000 anos, vai entender isso. Ele chega. Quando ele chega na cidade, Marta vem correndo. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria? Aí Jesus, Marta, teu irmão vai ressuscitar. Só que Marta é desligada. É que ela diz assim, eu sei, naquele grande dia. Jesus não está falando do arrebatamento. Jesus está dizendo, Martona, chegue aqui para fazer o negócio acontecer. É isso que Marta não entendeu. Mostra para mim onde está o sepulcro, onde enterraram. Agora imagina, Jorge, cidade pequena. Se na cidade grande já tem fofoqueiro, imagina na pequena. Vila Rosalina não tem fofoqueiro. Nem em Nilópolis, onde eu moro. Só ali perto do Campo do Martins. Ali. Você mora lá? Acredito que vai uma galera. Pô, o cara não vem no velório, não vem visitar um amigo doente, não vem no enterro. 4 dias depois ele chega, ainda tem que ir lá no sepulcro. Mas vamos lá, né? Aí Jesus diz assim, tira a pedra. Agora o negócio piorou. Tira a pedra. Jesus tira, arranca. Vai para a porta do sepulcro. Toda a cidade, acredito eu, olhando, os curiosos, as carpideiras, Marta e Maria, os discípulos. Aí Jesus é bem resolvido. É com ele que tu tem que aprender. Ah, mas tem alguém falando, deixa falar, seja bem resolvido. Você tem um propósito, você tem um alvo, você tem um foco. Se eu, Henrique, fosse depender das pessoas, durante a minha trajetória do meu ministério, inclusive da minha vida secular, eu já tinha parado. Eu comecei a estudar em 2018, 2019, e em 2021 eu arrumei um emprego para dar aula. Aí eu lembro que fui pegar o trem, né, o Japeri, sabe que eu moro em Nilópolis, zona sul da Baixada. Aí eu encontrei um amigo, o amigo falou assim, cara, tu é professor? Falei, sou, eu todo orgulhoso, escrito professor aqui. Sou. Ele, mas tu era muito burro. Não é possível. Coitada das crianças. Se a gente for depender das pessoas, irmão, para chegar em alguns lugares, tem gente que está preso no teu passado. Você não é hoje o que você era 10 anos atrás.
Tem gente que está agarrado naquela imagem tua, do jeito que tu era, a coisa passou, a coisa mudou, a coisa atualizou, você cresceu, você amadureceu. E sabe por que eles não têm essa imagem de quem você era 10 anos atrás? É porque eles não acompanharam a tua mudança e a tua evolução em Deus. Então, se eles querem ficar com essa imagem, eles que fiquem. Por quê? Porque agora a coisa é nova, é novidade de vida. Você pode levantar tua mão para adorar o Deus da graça. Foi a graça que te mudou, foi a graça que te alcançou. E é daqui, enquanto a gente estiver na terra, a gente vai melhorar todos os dias. Você é ser humano. Vai ter hora que tu vai errar. Quem errou aqui essa semana, levanta a mão. Ih, tem gente que levantou a mão não. Perfeito. Quem aqui nunca falhou? Aí sabe o que é legal? É que Deus pegou um propósito e colocou na mão da gente que é imperfeito. E o propósito é perfeito. Por que ele faz isso? É o que Paulo questionou para ele, dizendo: eu já não aguento mais. Eu tenho um espinho na carne. Tem um enviado de Satanás que vem me esbofetear. Aí Deus olha para ele e diz assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Essa fraqueza vem do grego incapacidade de realizar algo. Essa fraqueza não é pecado, é incapacidade. É Deus dizendo: pô, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua incapacidade. É alguém dizendo: eu não sei cantar, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu não sei pregar, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu não sei fazer nada para Deus, não tem problema. Ele colocou algo na tua mão para fazer, vem incapaz mesmo, porque enquanto porque enquanto você for fazendo, Ele vai te capacitando para fazer, meu irmão. Até porque a glória não é tua, a glória é dele. A obra não é tua, a obra é dele. Já percebeu que tem gente que deixou de fazer? Aí Deus levantou outro para fazer no lugar dele. Por quê? Deus não substitui ninguém. E alguém dizendo: eu não quero. Lembra de Elias? Dentro da caverna. Aí vem Deus dizendo assim: Elias, o que fazes aqui? Como assim Deus está perguntando o que Elias faz ali? Deus não sabia? Sabia. No original é assim, ó: Elias, aí não é teu lugar. Caverna é moradia de morcego. Lugar escuro e úmido. Aí ele desce, ele sai, vem enrolado na capa e diz assim: só eu escapei, só eu sobrei. Porque a maioria sentou, todos sentados na mesa de Jezabel. Aí Deus: não, Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Fala o seguinte: desce daqui. Você vai ungir Jeú como rei e Eliseu profeta no teu lugar. Você não quer mais? Você vai descer e vai ungir alguém para fazer o que você não quer mais fazer. Essa palavra aqui é para líderes de departamentos hoje. Exatamente isso aqui. Se alguém no teu departamento não quer fazer, a gente aqui não pode obrigar ninguém a fazer. Todos somos voluntários. Ninguém recebe para fazer. Se alguém não quer fazer, não fica se desgastando não. Deus levanta outro e coloca no lugar dele para fazer, mas a obra de Deus não para. Eu sou testemunha disso. Já contei isso aqui uma vez. Eu era músico na igreja que minha mãe congrega. Eu era moleque, 15, 16 anos. Um dia eu falei, só tinha eu tocando violão. Um dia eu falei: eu não toco mais. Não quero mais saber disso não. Porque aqui dentro de mim eu pensava: não tem ninguém para fazer. Isso foi num domingo. Quando chegou na segunda-feira, que lá é culto de libertação, aí eu ouvi o barulho do teclado. Falei: quem está tocando? Aí na quarta já tinha um teclado e uma bateria. Eu falei: que isso? Quando chegou no outro domingo, eu falei: eu vou tocar. Quando fui tocar, o pastor aqui: não toca não, vai sentar. Que isso, pastor? Henrique, aqui é obra de Deus. O pastor falou assim: aqui a obra não é minha, não é de Deus. Se você não fizer, Deus levanta outro para fazer no teu lugar. Irmão, eu não estou dizendo que Deus vai te substituir, não. Então faça para Deus, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Aquilo que você faz para Deus, Ele te devolve, meu irmão. Ele te devolve, Deus, Ele paga bem. Então, se é para fazer, faça com excelências. Olha aqui para eu terminar. Tirou a pedra. O louvor pode subir aqui, os músicos, tá? Eu já vou terminar.
Aí ele grita assim, ó. Lázaro! Eu não vou falar saia para fora, porque senão a Néia vai ficar me fulminar. Eu não vou. Mas a Bíblia fala, Néia. Lázaro! Vem para fora. Todo mundo está olhando. Aí quem vem de dentro do sepulcro? Quem vem, gente? Como é que ele subiu para o nível do sepulcro? Não sei. Como é que Lázaro fez para sair lá de dentro? Não sei. Eu só sei que ele ouviu uma voz. E a voz que estava aqui de fora não era qualquer voz. A voz que estava aqui fora era a voz de Jesus. Então não importa. Se ele está chamando, venha. Lázaro saiu. Aí talvez alguém que questionou, que brigou, que falou que Jesus não era amigo, vai olhar para o outro e dizer assim, cara, eu quero um amigo igual esse aí. Não veio no velório, não veio no sepultamento, mas veio para ressuscitar um amigo. Isso que é amigo de verdade. Jesus chegou em Betânia, sabe para quê? Porque se Jesus curasse, não era milagre, gente. Se Jesus curasse em relação ao que ele fez para ressuscitar é muito mais milagre do que curar. Jesus estava dizendo, eu vou chegar no 4º dia e vou ressuscitar. Por que não chegou no 1º, no 2º, no 3º? Porque o judeu tem uma cultura. E a cultura do judaísmo é essa aqui. Quando o judeu morre, a alma fica rodeando o sepulcro durante 3 dias. Se ele chega no 1º, 2º ou 3º, não era milagre. Alguém diria também, a alma estava rodando aqui. Ele está dizendo, eu vou chegar no 4º e eu vou mostrar para aquela cidade que além de Lázaro ter amigo, eu faço milagre. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar. Faça melhor, já vai se colocando de pé adorando a Deus. Vai ter milagre para tua casa essa noite. Ele está chegando na tua Betânia. Ele está chegando na tua Betânia. Ele está chegando na tua Betânia hoje. Talvez tenha coisa que você já está, tenha coisa que você projetou que já está no caixão. Talvez tenha sonhos seus que já está enterrado, que já foi sepultado. Mas Jesus está dizendo assim essa noite, tire a pedra. Tire a pedra da incredulidade. Tire a pedra de alguém que não tenha fé. Porque quando você fizer a sua parte, Jesus lá de fora vai gritar, venha para fora. Eu vou te dar alguns segundos para você glorificar e adorar o nome do Senhor. E você pode fazer isso, você pode adorar, você pode glorificar a Deus. Isso enche esse lugar de aleluia, enche esse lugar de glória a Deus. Talvez tenha gente que não tem nem força para adorar. Henrique, eu enterrei, Henrique, não teve jeito, fiz velório, não teve jeito, eu tive que engavetar meu projeto, eu tive que engavetar meu sonho, eu não consigo mais projetar em casar, eu não consigo mais sonhar em casar. Deus está dizendo, tira teu projeto da gaveta, tira a pedra do sepulcro, que ele vai gritar, sonho e projeto, venha para fora. 2024 é o ano de sonhar, 2024 é o ano de sonhar, 2024 é o ano que você vai voltar a sonhar. Eu profetizo essa noite, projetos que estão engavetados, sonhos que estão sepultados. Jesus está aqui dizendo isso. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o seu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Isso, diga isso, diga isso. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre. Oh! Me toca nessa hora. Canta isso, mestre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Isso, diga. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto. Levanta a mão e canta, meu irmão. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora. Oh! Me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues a vencer. Oh! Senhor de tudo. Em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Roberta, vem cá. Jana, vem cá, por favor. Coloca a mão na barriga dela, coloca a mão. Coloca a mão, Thaísa, coloca a mão. Eu cheguei no culto, irmão, o louvor estava cantando, e Deus falou comigo assim: ore por ela. Nova minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha, ressuscita os meus sonhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: teu milagre vai ter nome e sobrenome, porque Deus está fazendo algo que o médico não consegue fazer. Eu não sei o que é, mas o meu Deus está dizendo: eu estou entrando aonde o médico não pode entrar. Eu estou fazendo o que o médico não pode fazer. Eu sou o Deus que criei o ser humano. Eu sei onde está cada órgão. Eu sei como funciona o organismo, diz o Senhor dos Exércitos.
eu entrego hoje o milagre nas tuas mãos. As pessoas verão esse milagre acontecer. Ressuscita-me. Canta. Remove a minha pedra. Dá um abraço nela, Jana. Dá um abraço nela. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita. Henrique, eu tô afastado. Eu tô dentro da caverna. Henrique, nem crente eu sou. Mas eu queria essa noite entregar minha vida para Jesus. Cadê você? Jesus está te chamando e quer mudar a tua história hoje. Cadê você? Cadê o primeiro corajoso? Cadê a primeira corajosa essa noite? Jesus quer mudar as coisas dentro da tua casa e é através dessa atitude que tu vai tomar que Ele vai mudar as coisas lá dentro. Eu não estou dizendo que tu não vai ter luta, que tu não vai ter, não, tu vai ter, mas Jesus está contigo. Tem alguém? Jesus está te chamando essa noite. O coração queima, agora o coração queima. É o Espírito de Deus que queima dentro do teu coração, dizendo: eu quero estar com você, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida. Isso, a igreja vai orando. Por quê? Porque tu insiste, Henrique? Porque Deus está dizendo: tem alguém aqui que precisa entregar a vida para Ele. Cadê você? Jesus está te chamando, minha irmã. Jesus está te chamando, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Cadê você? Cara, eu não tenho muito tempo não, gente. Só que esse momento é um momento muito solene, especial. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa. Venha, Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer ressuscitar teus sonhos, seus projetos. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele compreende o seu caminhar. Não tem ninguém? Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado. Olha dentro dos olhos verdes dele, dá um sorriso para ele. Diz assim, ó, 2024. Tá fraco, diga 2024. Volte a sonhar, volte a projetar. Fala para ele, profetiza para ele. Jesus vai ressuscitar teu projeto, vai ressuscitar teu sonho. Você vai voltar a sonhar, você vai voltar a projetar. Até casar você vai, minha irmã. Oh, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Glória a Deus. Querido, nessa noite nós estamos aqui e temos na nossa consciência uma coisa, que Deus, Ele nunca desiste da gente. Ele não desiste de nós, Ele não desiste da nossa família, Ele não desiste da nossa casa. E Ele nunca desistiu dos sonhos que o inimigo tentou enterrar. Ele no tempo certo, Deus vai ressuscitar todos os sonhos, os projetos na sua vida. Os projetos que foram esquecidos, de repente você nem lembra mais. De repente você já está pensando: ih, esse aí já foi. Quando você menos esperar,
Como o profeta falou aqui, o Henrique falou aqui, quando ninguém mais esperava, ele chegou e ressuscitou os projetos. Amém? Nós estamos terminando o nosso culto. E que essa presença do Espírito Santo que estava aqui, que está aqui dentro desse lugar, continue com você durante toda a semana. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Que você seja usado por Ele, que a sua boca, quando sair uma palavra da tua boca, que essa palavra venha trazer vida. Porque a palavra de Deus fala que o que falamos pode trazer vida ou morte, mas você está nos lugares para levar vida, você está nos lugares para levar o Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, porque você é um abençoado do Senhor. Levanta suas mãos para o alto, querido. Pai, eu entrego, Senhor, a tua família, Senhor, cada pessoa que está aqui dentro, nas suas mãos, que nós possamos ir para a nossa casa na sua santa paz e proteção, que o Senhor venha conduzir os nossos caminhos, que a tua palavra não venha morrer no nosso coração, mas que nós possamos frutificá-la, espalhar ela por onde nós passarmos, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Senhor, trazer, como foi falado aqui por mim, uma semana incrível para cada um de nós, Senhor. E que nós possamos trazer testemunhos sobre esse dia, Senhor, que aconteceu aqui em outro momento, no seu altar, glorificando o teu santo nome. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido!